Sejam bem-vindos ao episódio 21 do VangCast, o podcast da Livraria Vanguarda. E aqui a gente mostra como as pessoas fazem coisas extraordinárias apoiadas em grandes livros. Queríamos agradecer aos nossos patrocinadores: Parque Una, Idealiza Cidades, Mude que o Mundo Muda. Também a Secopel, o Centro Contábil de Pelotas, ajudando a construir negócios eficientes há mais de 30 anos. E o Chat Labs, atendimento integrado, resultados multiplicados. Também eu gostaria de convidar a quem não se inscreveu no nosso canal, que possa se inscrever, apertar o sininho para receber em primeira mão os episódios quinzenais do VangCast e todos os cortes onde a gente incentiva as pessoas a lerem excelentes livros. Então, para a gente começar esse episódio de hoje, eu sou a Beth, da Livraria Vanguarda. E eu sou o Laerto, da Livraria Vanguarda. Eu sou a Ana Cláudia. E eu sou a Luísa Helena. Bem-vindas, que honra! Hoje a gente está aqui com as irmãs Vinholes, é isso? Então, vou apresentar elas. A Ana Cláudia Vinholes Siqueira Lucas é graduada em Direito, licenciada em Pedagogia, mestre em Ciências Criminais, doutora em Política Social e Direitos Humanos, é também diretora do Centro de Ciências Sociais e Tecnológicas e coordenadora do curso de Direito da UCPEL, Universidade Católica de Pelotas, além de professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas e também advogada criminalista. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Beth. Muito obrigada. A Luísa Helena Vinholes Siqueira Novaes também é médica, especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é mestre em saúde e comportamento pela UCPEL, doutora em ciências da educação pela Universidade de Aveiro, em Portugal, é ex-docente do curso de medicina da UCPEL, ex-coordenadora do curso de medicina da UCPEL e também é ex-pediatra do posto de saúde do campus Capão do Leão da UFPEL. É uma apaixonada por livro e já está num outro momento, né, Luísa? Exato. Aproveitando tantas coisas boas aí. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite, dessa experiência nova que eu estou vivendo. Muito obrigada. Legal, a gente fica muito feliz aí, agradece a participação, o tempo de vocês. E o nosso convite hoje aí para esse nosso bate-papo, né, para as pessoas também que vão estar com a gente, é como o amor pela leitura é algo compartilhado na família de vocês, né? A gente já tinha uma percepção assim de que vocês se comunicavam em termos de literatura e nesse tempo que a gente já teve aqui um pouquinho, a gente viu que isso acontece bastante. Então, vamos contar um pouquinho dessa história, como que começou. Fiquem à vontade, não sei quem aí gostaria de iniciar. Eu acho que inicio eu, porque já que eu sou a mais velha, tenho mais experiência para contar. Uma coisa que sempre acontecia na nossa casa, na infância, nós somos 5 irmãos. A Ana talvez não lembre tanto, porque já é de uma geração bem mais nova, né? Ela é a nossa caçula. Mas nós tínhamos horário para ir para a cama. E na hora de ir para a cama, a mãe dizia, é hora de ir para a cama. Ah, mas não estou com vontade, não estou com sono. Peguem um livro, vão para a cama e vão ler. Né? Então, isso é uma coisa que era comum. E o que estimulado desde pequeno. Nós tínhamos muitos livros infantis em casa, livros para colorir, livros para preencher letras, livros de dobradura. Éramos bastante estimulados. Eu tinha loucuras por esses livros infantis que são recortados na forma do animal ou do objeto que é enfocado no livro. Então, nós tínhamos vários desses. E há pouco nós estávamos lembrando um clássico, quem é da década de 60, por aí, que era o Rick Rock, o Ratinho Sonhador. Então, isso passou acho que acredito para todos, com diferentes toques. Eu acho que literatura e a parte técnica, mas talvez nós duas, os irmãos, nós temos um outro irmão também que é mestre e é doutor na área de educação física,
E ele gosta muito de ler biografias, ele lê muito, estuda muito a parte mais técnica. O outro irmão também é formado em 2 cursos, Economia e Administração, gosta muito de ler a literatura mais do business, né? Dos negócios financeiros e essas coisas. Então, todos leem, de uma maneira geral, a leitura impera na família. Que maravilha. E aí tu falasse, né, que tinham vários tipos de livros numa época que não tinha uma variedade tão grande, né? Isto. Era uma coisa que era primordial. Sempre ganhávamos livros, né? Nas datas especiais, nos eventos, Páscoa, Natal, aniversário, o livro sempre estava presente. E a mãe e o pai gostavam da leitura, tinham o hábito também. Sim, a mãe era professora. Exatamente, eu ia lembrar isso. A mãe foi professora, então muito das nossas habilidades e da nossa criatividade vem da mãe, porque a mãe é uma pessoa que produziu muito em termos de artes manuais, e quando éramos pequenos, a mãe fazia fantoches para as aulas dos alunos, fazia quadros de feltro com as figuras, né, para adesivava assim os quadros. Então era uma coisa, e a mãe também foi fazer o normal depois que já tinha 2 filhos. Nosso pai lia, mas lia muito a área do direito. O pai formou-se, meu pai era bancário, e ele fez a universidade, lá, Casa de Bruno de Mendonça Lima, Federal. O pai fez a universidade quando nós éramos 5, todos. Então, é um exemplo muito forte para nós, porque o pai trabalhava manhã e tarde no Banco do Brasil, e à noite o pai ia para a faculdade. Com 5 filhos. E fins de semana o pai estudava. E o pai teve muita sorte, assim, se sentiu muito realizado, né, na parte do direito e tudo. E exerceu depois que se aposentou do banco. Então, o estudo, né, eles sempre diziam, exatamente. O que nós temos para deixar para vocês é a formação. É a formação de vocês, né? E o exemplo sempre teve. Claro. Porque sempre foram muito dedicados assim aos filhos. Então, por isso estamos aqui, né? E é um exemplo que formou todos os filhos. Sem dúvida. Exato, todos somos todos formados. A Ana falava sobre o papel da mãe, né, e a representação dela nesse processo. E eu escutando a Mana dizer, lembrando também algo que eu tinha pensado em referir aqui, essa coisa da arte manual, das representações que a mãe preparava para os alunos dela, era algo que eu gostava muito de fazer, porque eu gostava muito de ler e na escola representar. Então, teatralizar os livros, né? Eu aproveitei muito a escola nesse sentido, né? De teatralizar as histórias que eu lia, os livros, enfim. Né? Então, e acho que isso vem também desse protagonismo, desse exemplo, né? Desse incentivo que nós tínhamos, né? E de um cuidado também, né? Sem dúvida. Eu até, preparando aqui algumas leituras, né? Eu trouxe esse livro, que é um livro de 51 anos, né? Que eu ganhei dos meus padrinhos. E eu fico imaginando, porque, claro, eu era muito pequena, eu tinha 6 para 7 anos quando ganhei esse livro. E os meus padrinhos viviam em Porto Alegre, numa época que não era tão fácil vir a Pelotas, enfim, embora viessem. E isso aqui foi um pouco antes do Natal, esse presente. Então, eu penso que eles também percebiam, né, como nós éramos incentivados na leitura, porque eu ganhei esse livro e eu amei ganhar este livro. E eu lembro as histórias e lembro até os versinhos desse livro até hoje. E depois usei muito esse livro com os meus filhos também. Né? Então, algo que reforça, né, a leitura, o valor do livro, o incentivo à leitura que sempre esteve conosco. Não, isso tu vai ver, né? Um presente que ela ganhou há 51 anos,
que hoje ela ainda guarda, né? Quantos presentes tu ganhou lá atrás que tu tem? Sem que, dúvida, mas então, nenhum era este livro aqui. Não era Então- um livro pode, assim. tu não pode era o mostrar um livro. pouquinho, Esse o livro- Fábulas Que o Encantadas. livro tem Fábulas esse dom, né? Encantadas, ele tem Ó, tem quatro... até ó, tem, ó, 1970. a inteligente e estudiosa Ana Cláudia, Olha aí, os padrinhos jubilosos com suas médias antecipam o Natal com todo carinho, Bassols e Maria, em 1973. Olha E é aí, um ó. livro que tem 4 histórias, né? São O Cisne Cola Tudo, A Pastorinha Limpadora de Chaminés, o outro agora o título me falha, O Aprendiz de Magia, e tem ainda um último que é o da Pequerrucha, que eu lembro até hoje, que era uma história que eu gostava muito, né? E tinha uma historinha: bom dia, ó Vicentina, não fique tão espantada por ser tão pequenina, Pequerrucha sou chamada. Então, são coisas que eu tenho na memória, e até dessa coisa de teatralizar para os meus filhos até hoje. Então, um livro que eu guardo, assim, porque ele realmente tem boas memórias, né? E os Uma filhos tinham memória. contato a esse livro? Sim, os meus filhos também aproveitaram. Ainda ontem ele está num apartamento, eu moro no Laranjal e tem um apartamento aqui na cidade, no centro da cidade, e ele estava no centro da cidade e eu vim buscar. E quando cheguei no Laranjal de volta, a minha filha, que também é uma leitora assídua, assim, devoradora de livros, ela disse: bah, mãe, esse livro, eu lembro desse livro, né, de tu nos contares as histórias desse livro, enfim. Então, vai passar, né? Se os netos vierem aí, olha eles aí, também ó. vão aproveitar essa Somos leitura. apaixonadas por livros, Transcender né? gerações, Porque né? É verdade. livro tem calor, livro tem textura, livro tem cheiro, né? Livro tem memória. Mesmo um livro antigo ou um livro novo, né, algo desperta, tu vais em busca desse livro, ou porque o título te foi estimulante, instigante, ou alguém que mencionou e tu vais em busca, e o toque, o cheiro, a textura da Gostei da que o capa livro tem da- memória. Tem memória. Ah, tem Esse memória. livro tem memória. É Ele te verdade. traz, ele te traz afeto, como, né, neste momento, assim, né? Nossa. O quanto eu lembro dos padrinhos e tudo. Então, quando a gente remove, Sim. limpa as prateleiras, a biblioteca, quanta coisa vem em mente do que se viveu, né, em função daquele livro. E a história, né? Por exemplo, ela sabe da história que o livro veio de Porto Alegre, que talvez não era asfaltado, a BR, Sem que tinha dúvida. toda essa Toda dificuldade. dificuldade, Todas as E, exato. então, olha a memória que tu vai... A memória e o valor e esse reforço, né? O entendimento também dos meus padrinhos, né? Do quanto era importante esse estímulo também, um casal com 7 filhos, 7 né? filhos. Olha aí, ó. E todos, assim, que também progrediram nas suas vidas profissionais, provavelmente, né? Também por conta dos Do livro. livros, enfim, porque isso era um estímulo natural e presente, muito presente. Então, a leitura começou desde pequena, né? E na trajetória profissional de vocês. A Ana, eu me lembro bem dela lá da Católica, né? A professora também sempre estimulou os alunos a lerem muito, a comprar, ter o livro e manusear. Então, e hoje isso também já está mudando um pouco, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho também sobre o quanto é importante a gente resgatar. Vocês estão trazendo exemplos aqui, isso se repete com muitas pessoas que a gente já conversou, né, Laerto, também, em relação a isso, desse incentivo desde pequeno, assim, né? Como é que a gente faz com os... Já passaram por vários alunos aí, né? Como é que vocês percebem isso? O que vocês gostariam de trazer em relação um pouquinho do que já foi, né, nesse incentivo e como que já está esse mercado hoje, assim? A Ana, que segue no ativo. Eu penso que... Eu sempre digo uma coisa para os meus alunos, né? Desde muito. Eu sou professora há 33 anos e sempre referi para eles a importância da leitura, porque quem não lê não sabe escrever e não sabe falar. Então, especialmente na minha área, né, onde eu dou aula, que é na área do direito, que a palavra é o nosso instrumento de trabalho. Sim. A palavra verbalizada, ou a palavra escrita, o argumento, o vocabulário, a riqueza do vocabulário, não é um rebusque, né, mas a riqueza do vocabulário, do que é preciso dizer, do quanto se pode expressar. Isso só é possível com a leitura, porque não há outra forma de aprender a falar e a escrever senão por intermédio da leitura.
E esse é um estímulo constante, mesmo em tempos hoje que nós experimentamos, né, por conta da revolução tecnológica, das tecnologias, dos livros virtuais, online, enfim, das bibliotecas digitais, Sim. enfim, como a Mana dizia, né, o livro, ter o livro, tocar o livro, escolher um livro. Como é que a gente escolhe um livro? Até um livro técnico. Eu digo para os meus alunos, gente, eu estou recomendando estes para vocês. Mas, às vezes, na hora de escolher, você gosta de ver a letra, a textura do papel, né? A forma como o livro está organizado. Isso tudo... O tamanho, né? O tamanho. Num modelo digital, isso se perde. Né? Tudo igual. Então... nada como o livro físico, né? A gente sabe da dificuldade, muitas vezes, de armazenar, mas hoje a gente tem tantas possibilidades também de fazer trocas, circular, fazer troca, né? De fazer essa circulação, que é fundamental, né? Ter o livro. E também quando a gente percebe, né, quando a gente fala, tem esse autor falando desse tema e o outro autor falando, também tem toda essa questão das Sem comparações dúvida, sem e dúvida. do que Debate, um traz né? e o que o outro traz, porque... Tem um detalhe que eu sempre também comento em sala de aula. Eu digo, pessoal, vocês precisam ler, tá? Porque se vocês não leem, vocês não sabem me contraditar. Vocês sequer sabem se eu estou falando a verdade. Verdade. Né? E eu brinco, né? Eu digo, eu não sou maluca, né? Eu não sou louca, mas eu posso me transformar. Daqui a pouco eu posso dizer uma coisa para vocês. Que Pode testar, né? Testar. Se vocês não leem, vocês não têm a menor ideia se aquilo que eu digo é verdadeiro, para qual autor aquilo é verdadeiro, para qual não é. Então, é importante a leitura, porque em sala de aula vocês podem dizer, olha, professor, e isso acontece com os meus alunos. Mas eu li no fulano, lá no autor X, algo diferente. Eu digo, tá aí, ó, viu? Então, isso é importante, ainda mais no direito, que nós temos traz toda uma nova reflexão ao olhar. Posições e interpretações. E né? como é que tu enxerga que chega esses alunos para ti hoje? Como é que eles chegam do ensino médio para as universidades? Então, hoje a gente observa... Bom, estamos vivendo um tempo complexo por conta, eu diria, do rescaldo da pandemia. Da pandemia, que foi... A pandemia, marcante. ela foi muito marcante. Eu acho que aquele sujeito, né, que já estava adaptado com a leitura, que já tinha o hábito da leitura, ele aproveitou a pandemia para isso. Muita gente, Tá? Aproveitou, leu bastante, leu muito, e isso foi muito bom. Mas aquela pessoa que já não tinha o hábito e que se viu com muito mais facilidade trocando na tecnologia, tá? Complicou. Tá? Porque a tecnologia, ela é fundamental, mas ela, vou usar essa expressão entre aspas, ela nos emburrece um pouco. né? Ela é viciante Ela também. é viciante. Eu conto para eles, superficial, eu acho. gente, quando eu me formei... Não aprofunda, Não. não te permite a crítica, Não. te compartimenta. É porque é muito raso, eu Muito enxergo. raso, É. muito raso. Muito raso. E- Mesmo e em é tudo termos muito fácil. técnicos, É, muito mesmo as fácil. questões técnicas, que é uma coisa que preocupa também na parte do acadêmico de medicina, né? Exatamente. Se não vai no livro texto, no básico, né? Ele procura na internet, ele sabe o nome da doença, ele sabe a sintomatologia, ele sabe qual é o remédio que tem que dar. Mas e a fisiopatologia? Por que tá- originou aquilo? O que está acontecendo lá naquele pulmão? E por que eu tenho que usar esta droga e não a outra? E por que agora tem um lançamento novo de uma droga nova? E por que eu não uso? Né? Qual é o efeito? O que lesa o tecido, o parênquima pulmonar? Então, essas coisas se aprofunda no livro, né? Porque, a não ser, claro, quando você vai estar fazendo um doutorado, porque você tem artigos científicos que você tem que ler, determinado número, às vezes são inúmeros artigos para você poder fazer uma meta-análise, para você fazer um comparativo, um referencial, né? Ali você é obrigado, mas você está num outro momento. Você está num outro patamar, numa outra maturidade, Sem dúvida. que não é o caso do acadêmico, né? Que precisa estar centrado no livro, no compêndio, né? Muitas vezes tem uma preocupação com a nota, né?
E é o resultado final, né? Da onde começou a trajetória, né? E isso ele vai pagar um preço caro a posteriori, né? Normalmente. Porque aí quando ele vai para a especialização, quando ele vai competir com outros acadêmicos ou com outros médicos recém-formados, ele vai sentir a diferença daquele que realmente se aprofundou, que foi aos livros, e daquele que fez um curso superficial, né? Eu acho que a gente tem que usar estratégias, né? Na própria graduação, né? De forçar um pouco a barra, né? Então, usar estratégias até de instrumentos avaliativos que não se resumam na prova e que, de algum modo, forcem um pouco a barra para que o aluno faça leituras, para que ele leia. Eu costumo propor algumas leituras, então eu divido os capítulos do livro para vários, né? De modo que aquele ou aquela dupla precisa apresentar aquele capítulo, mas ele vai ser arguído sobre um outro. Então, ele apresenta o seu, mas ele é arguído sobre um outro, que é para exatamente estimular para que toda a leitura seja feita. Porque senão também perde o sentido. Às vezes, ler um capítulo do livro não dá condições de entender. Aí eles vão para a internet e pegam lá um resumo, também não adianta, né? Mas são estratégias que a gente mais pode... inteligente, né? Exatamente, estratégias que a gente vai utilizando. Os professores precisam também criar as suas novas. 33 anos de experiência tem que dar algum caminho, né? Já tem que ter servido para algumas coisas. Não, porque a tecnologia, ela é importante. Claro, né? sem Nós dúvida. não estamos aqui, né, falando contra ou falando mal. É só uma questão de um equilíbrio. Exatamente. Né? Eu acho que a gente tem que ir em busca de um equilíbrio. Para determinadas coisas é ótimo, fundamental, mas para outras não funciona. E é como tudo, né? Eu acho que a palavra equilíbrio é uma excelente palavra nesse contexto, né? Não, maravilha. E vocês trocam muitos livros, então? Leem junto, discutem? Como é isso? Não, às vezes não temos nem tempo, porque a Ana trabalha muito. Né? A Ana trabalha muito. Então, às vezes, a gente não consegue nem se falar, porque ela está saindo de uma atividade ou outra. E como eu estou num outro momento, né? Mas eu repasso os livros, porque eu não tenho espaço para guardá-los, né? Eu consumo bastante, eu não tenho espaço para guardá-los. E acho uma pena, como diria minha mãe, uma judiaria. Uma judiaria ficar com os livros guardados, parados. Então, eu distribuo, eu tenho amigas que leem muito também, então a gente faz trocas. E cedo passo os livros para ela e passo os livros para a filha dela, minha sobrinha, nossa afilhada também, que lê muito. Faço doações, né? Sempre tem pessoas necessitando para abastecer uma biblioteca, né? E esse ano eu fiz uma coisa que eu fiquei tão feliz, porque a felicidade da criatura que recebeu era tanta, que eu digo uma coisa tão simples. Eu tinha muitos livros em espanhol. Separei alguns que eu havia gostado para deixar para a Ana ler. E aí eu fui procurar uma escola de ensino aqui na cidade de espanhol. Mas eu não queria nenhuma escola grande, assim. Eu queria uma escola que realmente, né, fosse apreciar e utilizar. E descobri uma escola. Telefonei, falei com a menina, que depois eu descobri que era a secretária, e disse para ela, olha, eu tenho à disposição para doar e tal. A senhora não pode calcular... Chegou no momento exato, porque nós precisamos tanto renovar a nossa biblioteca, nós estamos com tão poucos aqui. Cheguei lá com sacolas, mas ela estava numa felicidade. Aí, e ela dizia, mas tudo isso? Eu digo, sim, tudo isso. Todos e depois, se vocês gostarem e quiserem, à medida que eu vou lendo os que eu tenho, eu vou disponibilizando para vocês. Olha aí, que então, coisa isso boa. é uma coisa... Enche o coração. Enche o coração da gente. Ainda mais quem gosta de ler. A gente quer que as pessoas também leiam curtam e apreciem os livros que a gente leu. Né? E aí tu tens uma rotina diária de leitura? Eu procuro, né? Porque assim como acontece com a Ana, agora que só tem tempo, assim, à noite antes de deitar e basicamente nas férias para ler,
Eu também já passei por isso, na época que ainda estava na ativa como docente, porque aí automaticamente nós temos que estudar a parte técnica, né? Um estudo contínuo, né? Porque as atualizações de medicina também são contínuas, então a gente tem que estar sempre estudando. Mas eu já lia muito, e agora, depois de aposentada, então eu me programei. Então, ao final da tarde, eu tenho uma poltrona, tenho uma lâmpada boa, tenho um espaço bom Tem um leitura. lugar tem próprio. um cantinho próprio da um leitura. cantinho da leitura, uma banqueta, o livro que eu estou lendo sempre fica ali, né? Às vezes ficam 2, às vezes eu leio casada, né? Intercalado. Mas não é meu costume, é raro algum livro assim que eu intercalo. E eu procuro ler pelo menos 1 hora, às vezes eu leio mais, às vezes encanta ali, tá? Né, 1h30, 2 horas até. Olha só. Mas não leio mais na cama, porque a idade não permite. permite. Não se deve ler na cama. Não é uma boa posição. Os ortopedistas Eu não lastimo. gostam. Eu gostaria de ter mais tempo para leitura, essa leitura que eu chamo a leitura de lazer, né? Sim. Que é um lazer, mas é cultura, é conhecimento, enfim, é viagem, né? Porque os livros também te permitem viajar, despertam interesses, né? Para viagem. Quantos lugares a gente fica quantos louco para lugares conhecer eu em quero, função daquilo. e quantos já conheci, inclusive, já tive esse privilégio de poder conhecer a partir de leituras que fiz. Mas é isso que a Amanda dizia, né? Hoje eu preciso ler muito aquilo que é a minha rotina de trabalho, não só como docente, mas eu sou advogada, eu advogo na área criminal, então eu também preciso ler livros, ler processos, Sim. ler jurisprudência, né? Então eu me ocupo muito com os livros técnicos, com as leituras técnicas. Uma área bem delicada também, Exatamente, mas eu tenho o hábito de ler à noite, mas aí ainda deitada. Eu acho que a idade ainda está me Tá permitindo. Eu li muito deitada. Então eu leio por antes de anos. dormir. Eu Por leio antes de anos, dormir. anos Sempre eu tem li. um livro de cabeceira, assim, para fazer uma leitura. E eu digo para os meus alunos isso. Eu digo, olha, vocês têm que adquirirem um livro de direito penal. E esse livro tem que ser o livro de cabeceira. Então, eu brinco com eles, naquela hora que vocês querem relaxar, leiam sobre direito penal. É relaxante. O cabeça tem que estar ali. Exatamente. Tem que haver um livro, né? Então, é a leitura. Mas nas férias, sim. Né? Quando chega as férias, eu sempre me preparo as leituras de final de ano, as compras de final de ano na Vanguarda. E na minha casa todos leem, né? Os meus filhos, me refiro muito especialmente. O Mauro também é advogado, meu marido, ele lê, mas faz as leituras também técnicas. Mas o André e a Rafa leem bastante. A Rafaela é uma estudante hoje de letras, depois de formada em psicologia, resolveu estudar letras, quer ser professora acadêmica. Bacana. E gosta muito de idiomas, enfim, está se preparando, e é uma leitura, e é uma escritora também. Também, né? Uma poeta, poeta, ela escreve poesias, enfim. Então. E o André também gosta muito daqueles thrillers, né? Aqueles livros. E sempre também compra, enfim, agora ela está estudando medicina, então também está ocupado com os livros técnicos, mas também faz as leituras de verão. Não, é incrível, assim. É importante, né? Eu acho que esse estímulo vocês receberam e conseguiram passar, né? Eu gostaria de salientar até a questão das crianças e tudo mais, até por ser pediatra, né? Eu e meu marido não tivemos filhos, né? Mas o meu estudo todo sempre pontuou, e especialmente depois do mestrado e do doutorado, dentro da linha que tu também já utilizasse no teu trabalho, do Levi Vygotsky, que é um psicólogo do desenvolvimento, e ele diz que é importante que se desenvolva a imaginação da criança. Sim. E essa imaginação da criança, ela é desenvolvida quando a gente apresenta o mundo à criança, apresenta a cultura à criança. A criança se desenvolve principalmente nos seus processos mentais superiores através da troca com o mundo, né? Com os objetos, com as experiências dos outros. Ela enriquece essa imaginação. Então, nós temos a obrigação, né? Se nós queremos um mundo de leitores, resgatar um mundo de leitores dos livros físicos,
nós temos que estimular a leitura pelas crianças. Então, nós adultos somos responsáveis por isso, porque as pesquisas, os estudos, eles mostram que a gente consegue desenvolver essa imaginação, e esse ser que é capaz de ser imaginativo, ele é um ser criativo. E ele vai criar coisas, e aí pode ser criar objetos, criar teorias, né? Criar conhecimento. Né? Então, por aí é que nós temos que trabalhar. Sem dúvida, e cresceu tanto a literatura infantil. Enriqueceu, eu digo, né? Enriqueceu mesmo. É difícil a gente entrar na parte infantil da livraria e escolher uma obra, assim, Isso, né? são encantadores. São realmente encantadores, assim. E muitas vezes, assim, os pais não... Né, quem não trouxe isso já na bagagem, mas eu acho que o importante é iniciar. Em algum momento começar. Essa leitura. Mesmo as crianças aos pouquinhos vão também contribuir, né? E ter isso à disposição também é um fator importante. Os pais devem propiciar isso, porque a literatura infantil, como você disseram, está enriquecida, o mercado está bom, né? As livrarias, vocês estão de parabéns, porque tem um setor maravilhoso ali. Muito legal. E Hora do Conto, toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Então, mas isso não pode ficar parado, né? Não. Então, nós temos que estimular os pais para que levem os livros para casa, que leiam com os filhos. Coloquem à disposição, né? Justamente. E que leiam para os filhos, que leiam junto com os filhos. E deem exemplos, né? Deem exemplos. Exatamente. Paga, desliga o celular, para um pouquinho. Exato. Porque a criança acaba olhando para o pai. É o exemplo, modelo. Se o pai passa no celular, a criança vai achar que aquilo é correto, vai ficar no celular. Se o pai lê, vai dizer para a criança que aquilo é correto, vai fazer. Sem dúvida. É um momento que a família, né, com criança pequena, que determina, olha, vamos ler, agora é o momento da leitura, o pai vai ler o jornal. Nem tudo é prazeroso, né? Tá na hora de dormir, vamos pra cama. Exato, era o que a mãe dizia. Não tá com sono, pega um livro e vai ler. Essa era a fala sempre. Não tá, mas não tô com sono agora, pega um livro e vai ler. Isso aí. Pronto. Não, isso mesmo. E agora a gente queria saber um pouquinho o que vocês trouxeram aí de dicas. Olha, eu até nem trouxe dicas, porque eu fiquei com aquela tua primeira ideia, né? Física, né? Eu não trouxe os livros, tem problema, porque eu não mas pode sabia falar. que precisava trazê-los assim fisicamente. Não, fiquei com aquela tua primeira ideia do que livros que marcaram, né? A trajetória. Então, eu mencionaria, assim, de primeiro, na infância, Monteiro Lobato, né? Com todos os personagens, Narizinho, Pedrinho, Emília, sou apaixonada pela boneca Emília, para tia Anastácia, avó, Dona Benta. Então, é um mundo que propicia uma imaginação tremenda. Né? As aventuras, o poder da aventura. Né? Então, foram livros que marcaram muito a minha infância e que depois isso eu vejo como realidade no momento em que eu utilizei da minha base de Monteiro Lobato, desses personagens, para construir o meu livro do mestrado, né? Brincar é Saúde, o alívio do estresse da criança hospitalizada pelo brincar, e o do doutorado, Brincar é Aprender, Quem Quer Saber. Então, todos os capítulos eles foram introduzidos, né, por Monteiro Lobato. Através das histórias. Através das histórias. Né? Não é um resultado garantido, não tem que ter dúvida nenhuma. Não. É uma aposta certa. É uma aposta certa. Ler é uma aposta certa. É uma aposta certa. Depois, na adolescência, nós tínhamos... houve um tempo que tínhamos o Círculo do Livro. Isso. Né? Entregavam em casa. Entregavam em casa. Aquilo era... Eu tinha o Círculo do Livro, aquilo... aquela ânsia para saber o que vai vir. Vem. Qual é o livro que vai chegar. Qual é o livro que vai chegar. E dessa época, eu li uma coisa que também me marcou muito, até pela minha opção profissional. Eu sempre quis ser médica e eu sempre quis ser pediatra. E tinha muita preocupação quando passasse na pediatria, se não gostasse da pediatria, o que eu iria fazer. Não tinha porque eu não tinha segunda opção.
E me caiu às mãos um livro da Taylor Caldwell, A Vida de São Lucas, médico de homens e de almas. É um livro fabuloso, clássico. É um clássico, né? Traz a vida de Lucas, São Lucas, que foi um médico muito especial, um grande médico, uma pessoa de muita sabedoria para a época, né? Porque a época Roma Antiga, a Antiguidade, Roma Antiga, Grécia, tempos de Babilônia, depois ele vai para a Judéia, ele chega na Judéia já um ano depois da crucificação de Jesus Cristo. Então, independente da questão religiosa, mas Lucas, ele teve uma vida normal, né? Diria, amores, conflitos, discórdias, né? Situações de tensão, situações boas, situações ruins, de tristeza, mas ele sempre foi em busca de alguma coisa a mais, né? Em busca de uma crença, de uma fé em algo maior, né? Que até justificasse aquela dedicação toda dele, aquele empenho, aquela vocação que ele tinha. Então eu li e me encantou, porque eu digo, eu quero isso para mim, né? Eu quero essa dedicação, eu quero esse poder ajudar, né? Se eu não posso ajudar, eu posso aliviar, eu quero essa trajetória para mim. Muito bem, depois já na fase adulta, A Montanha Mágica de Thomas Mann, que é um outro clássico, eu li por 2 vezes. A primeira vez eu ainda estava no início da universidade, né? Lá pelo final da década de 70, não tinha tanta maturidade. Então, estava mais impressionada assim, com a história do ponto de vista... as doenças pulmonares eram transferidas para sanatórios na Suíça, nas montanhas, os bons ares, os conflitos entre os personagens que lá se situavam. O livro está logo após a Primeira Grande Guerra, então um tempo muito ruim para a Europa, de muita divisão, de muito conflito, de muito ódio. E então me marcou essa questão, né, da terapêutica e dos conflitos e das distâncias, das cartas. Num segundo momento, para o mestrado, já fiz um outro tipo de leitura, né? E aí uma leitura mais aprofundada, e aí a gente percebe o quanto de humanismo tem esse livro, o quanto de busca do amor, do certo, da fé, da ética, né? Então foram 3 livros assim que eu diria te marcaram profundamente. Que me marcaram. Esse que a gente está falando muito. A Montanha Mágica, só para a gente deixar bem registrado aqui. A Montanha Mágica de Thomas Mann. E que a gente sempre fala que o livro tem várias fases quando tu lê ele, né? Várias interpretações. Exatamente. Eu ia comentar isso, né? Como é diferente os tempos da leitura, né? O tempo em que você lê a primeira vez, depois repete, como é completamente distinto. Né? Por causa da fase, né? Muitas vezes da fase sem da vida, dúvida. Né? Por isso que eu guardo alguns livros, eu não dou. Esse está separado, então. Esse está separado. Esses ficam, tem vários assim que permanecem, porque são livros que realmente num outro momento, para uma outra leitura. Agora, para recomendação, eu recomendo tanto Mia Couto, Saramago, né? Os livros da Saramago, olha, tinha uma lista enorme, né? Continua com vários. Saramago, eu aprendi a ler Saramago já adulta, já no doutorado em Portugal, porque Saramago é muito cansativo, porque Saramago não tem pontuação. Saramago são sentenças muito longas, aquilo um discurso direto, mas eu aprendi a ler, eu conheci Saramago na universidade. Né? Ele foi para o lançamento da Caverna no ano de 2000 e eu estava lá, já estava morando, já estava no doutorado e fui para a fila para receber um autógrafo. Para receber um autógrafo. Só que eu até escrevi uma crônica, o Diário Popular publicou anos depois, o dia em que conheci Saramago, porque, posso contar? Claro. Foi interessante, porque eu estava na fila, todo mundo comprando Caverna, né, a Caverna.
Eu não tinha dinheiro para comprar a caverna, né? Eu era estudante de doutorado, com bolsa, morando na Europa, eu, meu marido e tal, então eu não tinha. E aí eu digo, meu Deus, como é que eu vou ficar aqui na fila? Eu quero ficar na fila. Aí fui lá e escolhi um livrinho bem fininho, um conto da Ilha Desconhecida. Era um bem fininho. Mas ele é fantástico. E depois eu li durante o percurso na fila. Aí cheguei e aí... Super entendida de Saramago. Aí cheguei e ele é um amor, é uma pessoa assim, afetuosa. E aí quando ele viu que eu era brasileira, ele disse, mas que era inverno? O que você está a fazer cá? Com esse frio, porque ele viria para o Brasil para o lançamento da caverna. Aí me fez uma dedicatória e tal, e eu saí bem feliz. Depois eu li o Caverna, porque outra colega, que era mais abastada no momento, comprou o Caverna e depois ela disponibilizou para a galera. Para a galera. Agora, ele tem vários livros fantásticos, ensaios sobre a cegueira. Agora eu estou lendo um intercalando, que é Viagem por Portugal, né? Porque aí ele vai descrevendo as aldeias, está muito interessante. As aldeias... Quero ler depois. As aldeias, as igrejas, os fortes e tal. Sim. Então, estou intercalando. Outro que me surpreendeu muito, a Rowling, a do Harry Potter, os livros que ela escreve com um pseudônimo, que são de suspense, né? São fantásticos. Eu tenho aqui, que eu até anotei porque é minha cabeça, às vezes se perde. Ela tem 2 livros. Fichinha ela tem três livros. Ela ama fazer fichas. É o Chamado do Cuco, O Bicho da Seda e A Vocação para o Mal. Tá lá na minha pilha o A Vocação para o Mal, que é o último, né? Que tem o inspetor, o investigador, é sempre Corcomonte, é sempre o mesmo. É muito bom. Eu fiquei surpreendida, né, com a autora, de sair do mundo mágico, né, fantástico, e para uma percepção assim, bem bolada. E ela escreveu com outro nome justamente para ver o que ia ser a aceitação das pessoas. Exatamente. Né? Eu acho que ela também ficou... Ela tinha né? medo ela também, tinha receio, né? Ela escreve sobre o nome de Robert Galbraith. Eu fiquei porque poderia botar a perder, né? A fama. A fama dela, né? Que ótimo. Muito bom. Agora é só se dirigir a Livraria Vanguarda, selo Vanguarda, assistir os podcasts, né? Porque há muitas sugestões. Porque tem muitas sugestões. Eu sou muito assim, de passar e olhar. Uma outra sugestão que me encantou e eu comprei num balcão de ofertas ali fora da Vanguarda, ali na rua, muito antes do streaming colocar a minissérie, que foi o livro que é encantador, Toda a Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr. Acho que esse livro está esgotado. Ele está esgotado porque eu quis comprar depois para presentear e não consegui. E eu comprei num preço top, especialíssimo. Melhor ainda, né? Num balcão ali fora. Esse livro teve muita procura na época dele. E aí coisa boa, né? Quando a gente foi lindo, é lindo, leiam. Mesmo assistindo o streaming, o filme, a minissérie, leiam porque ele é muito lindo. Porque isso é uma outra coisa, né? O livro, eu sempre acho que o livro é melhor do que a produção cinematográfica. Os detalhes, né? Livro. E aí tem essa coisa, né, da imaginação, né? Do que a gente cria, do que a gente cria, que é muito mais interessante do que ver. Eles não conseguem reproduzir. Criou. Exatamente. A nossa imaginação. Então é maravilhoso, né? O livro sempre é melhor. O livro sempre é melhor. E a nossa imaginação é melhor que a deles, parece, né? Sim, porque o que eu diria? Eu sou uma péssima memorizadora dos livros que já li. A tal ponto que outro dia eu fui na Livraria Vanguarda e fiz uma encomenda de um livro. E que agora até me escapou o título. Fiz a encomenda, não tinha, encomendei. Eu disse, não, em uma semana está chegando. E eu disse, eu vou viajar, não tenho pressa, e eu pego na volta. Realmente, 7 dias ela me ligou
a funcionária da Vanguarda e me disse, olha, professora, o seu livro já chegou. Eu disse, ótimo, eu vou passar aí para pegar. E comentei com a Rafaela, minha filha. Encomendei um livro na Vanguarda, já chegou, vou lá buscar. E ela me perguntou qual livro. Eu disse, agora me escapou, eu não trouxe aqui. E aí ela disse, mas mãe, esse livro tu já lesse, tem ali, tá na estante o livro. Aí eu disse para ela, tu sabe que quando eu olhei a capa, eu pensei, que engraçado, tem uma certa familiaridade. Então, já aconteceu muito muito única, comigo. fica bem tranquila. De ler ou querer ler o que já tinha lido antes. Eu gosto muito do Mário Vargas Llosa. Eu acho que ele é um autor top, assim, gosto de ler, os livros são bons. Eu trouxe aqui O Herói Discreto, Travessuras da Menina Má, enfim. E eu ainda não conheço o Peru, então fico viajando. A Mana já conheceu. Eu ainda não tive oportunidade. Então, claro, na minha adolescência, eu li muitos clássicos da adolescência, os brasileiros, enfim, né? Machado de Assis, né? José de Alencar, os clássicos, esses a gente lia. E era rotina, tínhamos em casa a Moreninha, enfim, todos esses. Senhora, Diva, isso, enfim, todos esses. E claro, da Jane Austen tinha também, Orgulho e Preconceito. Isso, uma boa seleção. Uma boa seleção. Jorge Amado também tinha. Clássico. Seara Vermelha, Gabriela Cravo e Canela, tudo, essas coisas todas tinham. Todas essas. A Canoa Quebrada, eu acho que é. Também. Como é que é o nome da mãe de vocês? Zaira. A dona Zaira era especialista mesmo. Não, ela é... E é interessante, porque tu estavas lembrando de biblioteca. Eu sempre tive um sonho que eu ainda não realizei, né? De ter uma biblioteca, daquelas de sonho, né? De grandes prateleiras e de escada, sabe? Tipo livraria. Talvez eu ainda vá... Quem sabe eu para uma livraria. Eu acho que a Ana não entrega os livros dela assim. Eu não costumo entregar. Não consegue se desapegar assim tão fácil. O Mauro, meu marido, diz, quem sabe a gente alivia um pouco, porque eu tenho em casa aqui na cidade, tenho na Casa do Laranjal, tenho no meu escritório, então tem livros por tudo. Tem que juntar mesmo fazer a biblioteca. E aí eu sonho na biblioteca, mas eu lembrava desse protagonismo da mãe, dessa característica da mãe, e fiquei lembrando do tio, né, fazendo a biblioteca lá no condomínio, onde ele morava em Brasília. Agora ele mora num apartamento ainda em Brasília, mas ele construiu uma casa e foi para um condomínio. E a primeira coisa que ele fez no condomínio, né, porque tinha um espaço de lazer, foi exatamente criar uma biblioteca. Olha aí. Então, os livros, realmente, na nossa família, eles estão realmente muito presentes. Mas aqui na América Latina, além do Mário Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marques, que eu gosto muito. Também gosto. Isabel Allende também. Para a gente conhecer... né? A cultura. Sim. Viajar sem sair de casa. Depois tem os livros técnicos, assim, né? Que são os tradicionais, como eu digo para os meus alunos, né? Do direito, o Crime e Castigo, o caso do explorador de cavernas, a Revolução dos Bichos. Tem esses tem que ler. Esses todo estudante de direito tem que ler. Eu recomendo muito. Vigiar e Punir, até Memórias do Cárcere. Enfim, tem Graciliano Ramos. Então, esse também já li. Esses livros têm que serem lidos. E ultimamente eu tenho recomendado para os alunos um livro que chama-se O Tempo do Direito, que é um livro de filosofia do François Host, e que é um livro muito interessante porque ele traduz o tempo do direito mesmo e o descompasso do tempo do direito com o tempo da vida. Então essa discussão se o direito rege a vida, se a vida rege o direito, enfim. Que todo mundo François é top e não é só para o profissional do direito. É um livro muito legal de ser lido, embora seja um livro de filosofia. É muito bom. Tem um autor, é John Grisham, se não me engano. Também tem uma coleção. Ele é jurista, né? Já li também. São fantásticos. Já li também. De tem tribunal, vários. são muito bons. Eu me lembro quando eu trabalhava na loja, tinha formatura de direito e a gente já corria para lá. Para lá, porque exatamente. Um livro para presentear. Mas esse livro que tu estava falando, né? A gente quer sempre uma agilidade em tudo, né? E no direito, o tempo... É o tempo do direito, né? É o tempo do direito, que é diferente dessa pressa. Exatamente. Há um descompasso entre grande. O tempo da vida e o tempo do direito. E isso agora no mundo atual, né? Sem dúvida. Então é um livro muito legal. Eu
só queria ainda indicar, já que tu indicaste os técnicos na tua área, eu também, se nós tivermos... Vou vender meu peixe. Se nós tivermos acadêmicos da medicina, né, nos ouvindo e nos vendo, então eu sugeriria... Essa lista eu sugeria sempre a cada final de ano para a Liga Acadêmica de Pediatria, que eu coordenava durante o tempo que estava lá na universidade. Então, A Montanha Mágica, que nós já comentamos, do Thomas Mann, A Morte de Ivan Ilitch, do Leon Tolstói, é um livro fininho, mas é fantástico. Médico de Homens e de Almas, da Taylor Caldwell, O Médico Doente, do Drauzio Varela, fundamental. Você pode me ouvir, doutor? Cartas para quem escolheu ser médico. Esse eu acho top. Esse eu já li também. Morrer Bem. Eu acho que o médico tem que ler sobre a morte. Sem dúvida. Porque é um momento a ser vivido, né? Sempre vai acontecer, nós não somos onipotentes, então eu acho que o médico deve ler sobre a morte. Morrer Bem é um livro muito bom. Como os médicos pensam, e todo paciente tem uma história para contar. Mistérios Médicos e a Arte do Diagnóstico. Uau. E a gente vai disponibilizar essa tua listagem aí. Com certeza. E os livros, as crônicas do Dr. José Camargo, que já teve aqui na Vanguarda. Nós já trouxemos na Vanguarda numa jornada fazendo abertura, anos, né? Do curso de medicina. Ele escreve. Eu sou fã de carteirinha também. E ele escreve muito bem sobre a relação médico-paciente, o sentimento, a humanização, o acolhimento, né? A importância dessa formação humanística do médico. Cada vez mais importante na formação de todos, mas especialmente na formação do médico, né? Desenvolvimento humano, a formação humana, enfim. E o que mais, Ana? Então, vamos depois contar dessa tua pilha aí. Eu tenho aqui um outro livro que eu gostei muito de ler, é um romance, né? Longamente, do Eric Orsena. O Livreiro de Cabul. Tá? Esses dois últimos que foram... Esse aqui foi a Mana que me deu. Né? Elirro Único, da Anne Holt. É um livro é um policial de suspense. E ele trata da investigação sobre a morte. Ela é uma autora norueguesa e ela... faz então uma investigação sobre a morte de uma proprietária de na verdade, de uma casa de abrigo de crianças e adolescentes. E esse aqui também, que foi o último que eu li, né? Selo Vanguarda, esses aqui são bons, né? Sua Segunda Vida Começa Quando Você Descobre que Só Tem Uma. Que também é um livro bom de ter de cabeceira, porque ele é um livro fininho, enfim. Então, esses das leituras dos quanto a gente tempos. deixa passar coisas, né? Então, esse livro fala disso? Esse livro fala do tempo, tá? E da necessidade de cuidar sobre o tempo da sua vida, né? De achar tempo para as coisas da sua vida, tá? Que tudo precisa ser vivido, tá? Nos tempos adequados. Agora eu vou trabalhar, depois eu vou fazer outra coisa quando eu me aposentar. Não, eu vou organizar de maneira... tempo. E para mim foi bem importante, porque... Eu trabalho bastante, não mais do que muita gente. Tem muitas pessoas que trabalham tanto quanto eu. A Mana disse que eu trabalho bastante, é verdade, mas muitas pessoas trabalham assim. Mas eu vivi um certo momento assim que eu não tinha final de semana. Tá? E isso estava realmente... Se eu ficar doente, né? Então aí não... E esse livro me ajudou a refletir mais sobre isso, assim, valorizar ainda mais o tempo das coisas, o tempo do trabalho, o tempo do lazer, o tempo da leitura do livro, de estar tempo quieta, individual, né, que é tão bom. Que é muito importante. Gente. Eu fiquei só com uma dúvida agora. Sim. Com a Luísa. Tirando Monteiro Lobato, qual é o teu autor preferido? Eu não tenho um autor preferido, sou sincera em te dizer. O Monteiro Lobato, marcante, definitivamente, mas é uma pergunta que eu nunca me fiz, assim, um pensamento que nunca tive. Eu leio, gosto de tudo, leio porque o gênero que ela lê de tudo, né? Eu sou bem eclética. E ela não lê uma obra só de cada, né? Não, eu procuro conhecer o autor. E os momentos dele. Isso. Já deu para perceber. Então, eu leio se eu gostei da construção, do argumento. Compro o próximo. Aí eu compro o próximo para tentar ver.
para confirmar, tirar a dúvida. É bom mesmo, vale a pena? Então tá. E aí, às vezes tem alguém leu e diz, olha, não vai que é bom. Aí eu vou lá e compro. Eu gosto muito de ler biografias também. Eu também gosto. Eu gosto. Então eu leio. Biografia é bom de ler. Eu leio, são inspiradoras. Né? Você nunca pensou em escrever? Olha, eu tenho várias crônicas escritas, mas eu sou uma pessoa muito... Eu sou tímida, não sou? Eu sou muito... Tímida. Sou, né? Eu acho que uma pessoa muito contida, assim, né? Muito low profile. Só para os próximos. Só para as pessoas próximas. Eu publiquei os 2 livros do mestrado e do doutorado. Foi o que eu publiquei. Mas... Eu gosto muito de escrever também. Eu gosto. E escrevo bastante e tenho... Porque lê bastante, né? Tem essa facilidade. Né? Tenho blogs, traduz, mas são blogs fechados. Acho que eu também sou um pouco tímida, porque eu tenho blogs eu tenho um blog de cartas, eu gosto muito de escrever cartas. Eu acho que tu não é tão tímida quanto eu. E crônicas, eu acho que não. Mas escrevi também os livros técnicos do mestrado e do doutorado, as publicações, foram livros que foram publicados. E durante o período lá em Portugal, foram 4 anos, eu escrevi crônicas sobre vários fatos que aconteceram, sobre a vivência acadêmica, né, fora do país, fora do... Sim, um outro momento, um outro momento, uma quebra, assim, total da vida. Então... Mas não tenho. Vou até pensar, vou levar essa tua inquietação para casa, vou pensar assim, se eu tenho um autor o preferido. Escritor não pode ser muito crítico, né? Eu acho que nós somos muito críticas às vezes. Então, acho que isso freia um pouco. Freia um pouco a escrita. A escrita, bem, pode ser. Pode ser. Às vezes demora mais. Nós também o resultado... Nós somos. Realmente, eu sou muito... Eu acho que às vezes demora um pouco mais, mas o resultado realmente, normalmente é de uma qualidade interessante. Legal. Eu sempre fui muito exigente mesmo, comigo mesma, assim, sempre fui... Aí a gente está quase chegando ao final. Aí passou rápido esse papo. Foi um prazer esse papo, muito bom. Estava muito bom. Adorei. Uma experiência agradável, muito boa. Gostei. E eu acho que às vezes a gente faz uns ping-pongs assim, mas que eu acho que falta um pouco assim com toda essa tua experiência, né? E muitas vezes a gente acha que não tem tempo de ler. A gente já falou tanto do tempo e de tantas outras coisas assim. Eu acho que seria muito bacana, assim, tu falar em termos desse profissional médico que está começando, que entrou e está ainda meio perdido, e que tem muito aquela, o que vai ser a medicina? Eu gostaria que hoje tu desse um recado para essas pessoas que estão aí, para esse público. Né? Esse jovem. Esse público jovem que entrou na faculdade, né, e cheio de informações. O que é importante, assim, ele valorizar e se direcionar para que ele não perca o caminho desse o rumo do que tu sabe que vai trazer um resultado, né, que é importante. E essa pergunta vai ser para Ana também em relação à parte jurídica, assim. Olha, o que eu diria para esse jovem médico? Eu diria que é fundamental a pessoa ter um ideal e ter um objetivo e não se afastar desse objetivo, né? Então, um aluno iniciante, ele tem vontade de ser médico, ele quer ser médico. Então, ele trace um objetivo, trace um foco, projete a sua vida como médico. Durante a sua formação, perceba que a medicina não é a solução de tudo, né? Nós podemos curar algumas coisas, mas nós não somos capazes de curar tudo. Mas nós somos capazes de acolher o nosso doente. Então, conhecer o nosso doente, identificá-lo, né? Não é uma coisa, não é um objeto, não é um número de prontuário, né? É um paciente, é uma pessoa que tem história, que tem desejos, que tem objetivos na vida também, apesar de estar, neste momento, vivenciando a sua doença. Cerque-se de pessoas, de professores, de profissionais com boa formação, que também sejam humanos, que também sejam competentes nas suas áreas de atuação, né? Porque às vezes é fácil a pessoa se desvirtuar por um outro modelo, né, que não seja assim tão ético e tão profissional. Então, isso é uma coisa que tem que ficar atento.
E leiam, procurem ler sobre ética, sobre humanismo, né? Sobre acolhimento, sobre a doença. Procurem ler o que é um médico doente, né? Experiências de médicos doentes que nos ajudam para entender aquela doença daquele indivíduo, daquela pessoa, né? Eu acho que eu diria isso. Sejam felizes na trajetória, mas percorram-na com ética, com dedicação, com responsabilidade. Ótimo. Muito obrigada, que honra. Que isso. No direito, vamos ver, então. O direito é instrumento de justiça, né? Eu acho que... E aí a importância da leitura, né? Também. Né? Porque a leitura não só dos livros técnicos, né? Mas a leitura que traz conhecimento, que traz cultura, que traduz experiências, né? Contribui também para um retrato do mundo, né? Um retrato da vida, do mundo, da vida de verdade, né? Da vida que as pessoas experimentam, né? E eu acho que o estudante de direito ele precisa olhar para fora da sua janela. Eu acho que os livros são uma boa forma de olhar para fora da janela, né? Então eu diria para o estudante de direito isso: leia muito, né? Dedique-se à leitura, né? Faça uma leitura crítica, né? Veja o mundo como ele é, olhe para fora da sua janela, saia, né, de fora do seu ambiente, né, mais restrito, porque como profissional do direito, seja o que esse estudante vá fazer no futuro, ele vai precisar, né, tratar com as pessoas, né, e tratando com as pessoas vai precisar descobrir, apontar o caminho do que é justo, do que é ético, do que é moralmente também adequado, seja lá a profissão que ele escolher. Né, porque o bacharel em direito tem um mundo de possibilidades, né, um mundo. E o mais importante é isso, né, e também gostar das pessoas, né. É preciso gostar das pessoas, é preciso essa coisa da humanidade, né, da empatia, né, de se enxergar no outro, de poder entender o sofrimento do outro, né, entendendo o mundo do outro, porque não é nem colocar-se no lugar, porque às vezes a gente não consegue colocar-se no lugar, porque a gente vive num outro espaço, né, mas é enxergar, né, o espaço do outro, compreender o espaço do outro, né, contextualizar para que ele possa, né, também buscar a melhor solução, seja como advogado, juiz, promotor. Os alunos sempre me perguntam uma coisa, né, que é a curiosidade de todos: como eu consigo ser uma advogada criminalista se eu defendo, né, pessoas que cometem crimes, né? E eu sempre digo a mesma coisa. Eu digo porque, primeiro, todos têm direito à defesa, né? O advogado é essencial, a justiça, todos têm direito à defesa. Quando você consegue se colocar no lugar do outro e entender que ele tem também uma experiência, uma vida, uma mãe, um pai, um filho, etc., e que ele tem direito de ser defendido, você consegue defendê-lo, né? Porque é essa coisa da empatia, né? Então, o profissional precisa ter isso, né? Precisa ter isso. E, repito, eu acho que a leitura contribui para desvelar o mundo também. Acho que é essa a dica. Muito obrigada, incrível. Mas é isso, assim, eu acho que esse papo somou muito, né? E essa questão da trajetória, como é importante, né, a gente ter pessoas também, né, próximos da gente, que a gente possa trocar, né, e vocês mesmo em família, né, que bonito isso, poder se estimular. Eu acho que é ter um incentivador dentro de casa. Eu acho que a porta acho que, sem dúvida. A porta está aberta ali, isso né? aí. Tem que nascer lá da criança, né? Tem que ser. Aí a coisa flui naturalmente, em tudo na vida, né? Sem dúvida. Então, obrigada, gente, olha, obrigada. Gostei, nós duas nunca assim, uma coisa assim. Boa. Muito bom. Muito feliz, Obrigada. então. Muito obrigada. Obrigado aí, obrigado Laerto, Larissa. Obrigado. Eu gostaria então, para encerrar esse episódio 21, que está tão fantástico, agradecer novamente aos nossos patrocinadores, Parque Una, Secopel e Chat Labs. Muito obrigada. Obrigado.